Olá, ho, 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 né? Para a gente começar já no espírito natalino. Hoje é dia 14, a gente está gravando. Muito em breve, aí, nos próximos dias, a gente vai estar soltando esse episódio, vai estar ainda mais perto do Natal. Então, para combinar com o nosso clima brasileiro, a gente tem flocos de neve caindo no nosso podcast. Então, tudo a ver com o Brasil, mas ficou muito legal. E hoje a gente trouxe pessoas da NGSX novamente para a gente conversar. A gente está fazendo um episódio especial de Natal e vai ser bastante divertido, tem muita coisa para a gente falar. Eu até pensei em já começar jogando para a Júlia, então já vou até falar, Júlia. Temos aqui a Júlia Scarlatti, novamente, né, com aquele semblante, De desespero. Não, de quem está muito tranquila nesse momento. Vai dar tudo certo, né? Vai ser divertido, a gente vai se divertir bastante. Trouxemos também o Rômulo Camelo, também da NGSX, analista de segurança cibernética, então sabe tudo de segurança, vai poder ajudar bastante a gente. E, assim, eu tentei não falar que esse vai ser um episódio diferente, né? Porque dos últimos episódios eu comecei falando que esse é um episódio diferente, mas, cara, esse é um episódio especial de Natal, velho. Tá todo mundo de gorro. Então, assim, olha o cenário que a gente preparou pra vocês. Então, assim, eu não preciso falar que é um episódio diferente, mas, enfim, antes da gente começar de fato, lembrando aí que a gente tá na ngsx.oficial no Instagram, tem no LinkedIn, tem no TikTok, tem o nosso site www.ngsx.com.br, tem um blog lá que a gente ainda não, acho que nem falamos aqui do nosso blog. Então, tem um blog também que tá engatinhando, mas já temos alguns conteúdos ali e a ideia é tá postando cada vez mais coisa. Inclusive, coisa que a gente fala aqui no podcast, a gente vai começar a colocar lá também. Então, bastante interessante para vocês acompanharem. E aí eu peço que vocês interajam com a gente, mandem as mensagens, os comentários. Sempre tem a caixinha de perguntas no Spotify. Vocês podem estar comentando nas publicações também, respondendo aos stories, porque essa interação ajuda a gente a fazer esses próximos episódios e entender o que vocês estão gostando, não estão gostando, o que vocês gostariam de saber. Né? Segurança cibernética é um assunto diferente, é um assunto que para muita gente às vezes é totalmente desconhecido, então traz pra gente a dúvida de vocês, que vai ser um prazer a gente falar sobre isso e esclarecer aqui para vocês, beleza? Bom, Júlia, Rômulo, bem-vindos, né? Vocês querem falar alguma coisa? Ho, ho, ho. Oh, oh, oh. Obrigado pela oportunidade. Olha aí, top. Tamo junto. Isso aí. Então, em termos de pauta, a gente tem vários conteúdos, né, que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né, o momento do Natal. Então, Natal vem no final do ano, a gente tem várias coisas que acontecem no final do ano. A gente tem muitas compras, né, porque você tem Black Friday no finalzinho de novembro, você tem os presentes de Natal, você tem toda a preparação para o Natal. E no dia de Natal, não sei se a gente deve falar para tirar as crianças da sala, que a gente vai falar sobre o Papai Noel. E a gente tem que falar sobre o Papai Noel. O quanto que o Papai Noel é o bom velhinho, né? Porque é um pouco assustador. Será que a gente devia ser um pouco mais paranoico com o Papai Noel? Porque o Papai Noel ele invade a nossa casa. Ele entra pela janela, pela chaminé, ele entra por algum lugar e ele mexe nas nossas coisas, ele deixa presentes pra gente que a gente não sabe o que é. A gente pediu alguma coisa, mas a gente não sabe que é isso que a gente vai ganhar. E ele sabe tudo da nossa vida, né? Porque ele só dá o presente se você for um bom menino. Ele só dá o presente se você se comportou, né? E como é que ele sabe se a gente se comportou? Você está sendo monitorado. Você está sendo monitorado. Não tem ninguém com a camisa hoje, mas enfim, vocês estão sendo monitorados. Não só pelo Papai Noel, mas enfim. Então, o bom velhinho ou o mau velhinho, não sei, né? Mas e aí? Você vai ganhar um presente? Será que é o que você quer? Será que isso parece alguma coisa que a gente já viu em algum outro lugar? Pode ser um presente grego, né? Pois é. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. E essa reflexão, ela fica, né? E aí, o Papai Noel, né? A gente confia, não confia? Aquela história, confiar é bom, não confiar é melhor ainda. Então, é complicado. Mas nessa época de Natal, assim como o Papai Noel entrando nas nossas casas para deixar um presente, aí a gente está fazendo uma brincadeira, né? O Papai Noel é o bom velhinho, beleza? Mas e o que mais que está por trás disso, né? O que mais que talvez alguém esteja entrando
e deixando alguma coisa pra gente, né? O quanto de ameaça que não tem. E quando a gente fala do Natal, eu comentei da Black Friday, que no Brasil muita gente chama de Black Friday, né? Então, porque tem muita fraude, tem muito golpe, tem muita enganação. E nada a ver com o Natal especificamente, mas a gente está vivendo também uma época de muitas fraudes, de muitos problemas, né, na internet, com a questão dos jogos, das apostas. Então tem muito assunto para a gente falar. Agora, para a gente começar, Júlia, o que a gente vai... Traz pra gente aí, qual que é a braba? Não, você comentou sobre o Papai Noel, né? Que ele invade nossa casa e ele deixa surpresas, né? Que você não tá esperando. E isso remete muito também aos e-mails de phishing, né? Com Porque certeza. aparentemente é uma empresa que você confia, que você conhece, que está te enviando ali uma oferta imperdível. E aí você confiando que é uma intenção boa, né? Ou uma oferta imperdível, você É vai o lá que você quer, você você vai lá clica, e ou seja, você clica. pede. E aí, às vezes, a surpresa pode ser desagradável, né? Ou Com você pode. certeza. Então, numa dessa, você acaba recebendo, eu mordi 2 vezes a minha a bochecha. Sei lá por quê, o que tá acontecendo, mas enfim. E até falando sobre a questão do presente, né? Hoje você pode ter isso na sua vida mesmo, né? Por exemplo, sei lá, às vezes alguém pode deixar um pendrive ali dando sopa Essa do e, pendrive é clássica. e tá infectado, né? Ou, sei lá, algum QR Code. Você troca ali a imagem do QR Code por algo malicioso. A pessoa vai tirar a foto ali, vai baixar também algo malicioso no celular, provavelmente Essa do vai. QR Code também acho que... Não sei se a gente já falou sobre isso aqui no NGCast, mas é muito... A gente confia demais, né? Você Sim. chega no restaurante, depois da pandemia, que o pessoal tirou os cardápios e tal, tudo é QR Code. Inclusive, a gente reclama um pouco disso, né? Porque às vezes é meio chato e tal. Uhum. Mas você tá escaneando ali, vem um link que é um link encurtado, né? Para facilitar. Exatamente. Então é um Bitly, alguma coisa ali. E eu não sei exatamente para onde vai. Aí você clica naquele link porque você quer acessar o cardápio. É um golpe, a gente já viu isso acontecendo em vários lugares. O pessoal cola um QR Code em cima do QR Code original, né? Então você vai lá escanear o cardápio do restaurante, Uhum. tem um QR Code colado por cima, você não vai para o cardápio, né? Você vai para um outro lugar que, né, Sim. malicioso, que pode te infectar, pode roubar suas informações. Então, Porque essa questão do phishing, eu acho que tem muito foco na parte do e-mail, né? Mas tem muitas outras formas que as pessoas podem ser enganadas, né? Então tem que ficar sempre atento. o phishing, ele é uma forma, né? Assim, é uma É. técnica utilizada para enganar, Fisgar. para fisgar, exatamente. Mas o que está por trás do phishing é a engenharia social. Uhum. E a engenharia social, ela existe desde que a gente, né? Desde que o ser humano existe. Então, assim, é a arte, de fato, de você construir alguma coisa ali que vai influenciar ou enganar ou, né, fazer com que as pessoas executem tarefas ou ações que a gente quer e não necessariamente que a pessoa queira, né? Então, Uhum. isso a gente está vendo o tempo todo. A gente vive a era dos influenciadores. E já já a gente vai falar sobre isso também, né? A questão dos influenciadores com os sites de aposta, com o jogo do tigrinho e essas coisas. Então, não estamos falando necessariamente do phishing, estamos falando de outras formas da engenharia social ser aplicada para causar um problema para um e um benefício para outro, né? Uhum. Então, tem muita gente se beneficiando disso à custa de mais pessoas ainda, né? E essa questão da engenharia social é muito forte as pessoas ajudam os criminosos, né, com isso, fornecendo as informações. Por exemplo, a trend do Instagram que tem, né, que a pessoa coloca ali várias coisas que ela gosta, sei lá, data de nascimento, tudo isso. E Características dela, né? tudo isso ajuda os criminosos a direcionarem uma campanha, né, para aquela pessoa. Isso é muito legal, porque... Muito legal para não falar muito louco, né? A gente muitas vezes não entende como que um ataque acontece com a gente, né? Então, assim, como que, sei lá, ligaram para minha mãe, ligaram para minha esposa, para meu marido, qualquer coisa. Sempre tem uma história dessa e fala como que conseguiram saber que o fulano era marido
da fulana ou de qualquer outra situação dessa. Aí você para e vê um negócio desse. Cara, é uma trend que uma pessoa meio que empurra a outra dentro da rede social para fazer também. Então, às vezes tem até aquelas brincadeiras, né? Se você não fizer isso, 1 ano de azar. Uhum. Isso Igual o Orkut. Desde o Orkut. Então, assim, super real, né? Isso vai realmente acontecer, né? Então, se você não compartilhar. É por isso que a minha vida tá desse jeito. Mas pelo menos você tá segura. Não, na verdade, a Júlia até, ela postou lá na trend, mas aí eu falei, e aí, Júlia? Ela, não, é tudo informação falsa. Eu falei, olha só. Meu Deus, eu sou mais esperta que Deception. eles. Tá. Os hackers estão vindo, você já tá indo e voltando, né? Exatamente. Bom demais. Mas é isso, a gente gratuitamente, só às vezes para entrar numa brincadeira, a gente coloca literalmente assim um guia, um manual de instruções de quais são os nossos botões, né? Do que a gente gosta, o que chama a nossa atenção. Aí é isso, tá, quantas tatuagens você tem? Aí a pessoa bota lá, tem 18 tatuagens. Cara, realmente essa pessoa gosta de tatuagem. Sim. Ou então não, é signo, a pessoa acredita nisso, né? Coloca lá o signo e fala, pô, então beleza, a pessoa talvez possa usar essas coisas que afetam aquele signo, aquela pessoa, aquele... Então, Aí depois chega um patrocinado pra ela lá, ganhe uma tatuagem ao fazer o seu mapa astral. pois Você é, vai ver, olha, interessante, vou clicar, hein? tá vendo? Então, Essa... a gente compartilha demais, né? E aí você pega numa situação dessa, onde as pessoas, na época de Natal, a gente tem mais dinheiro rolando, né? Por isso, tem gente, às vezes, sei lá, durante o ano não consegue fazer muita coisa, se guarda ali, porque no Natal é um momento importante, é um momento que, né, que é final de ano, quer fazer uma... Vai receber o 13º. Tem o 13º rolando, então tem várias, às vezes tem um bônus. E aí, cara, é a hora que essas coisas estão acontecendo. E os criminosos, eles sabem disso. Eles Sim. observam os comportamentos, eles monitoram as coisas, eles entendem como esses comportamentos, essas tendências funcionam. Até porque a gente entrega as informações, né? E aí, o que acontece é que, nesse momento que você tem essa probabilidade maior das pessoas estarem comprando, de estarem procurando coisas para comprar, às vezes coisas com desconto, né? Ah, quero trocar meu celular, quero dar um presente pro meu filho. Aí você vai querer uma boa condição. Até porque o brasileiro adora uma boa promoção, né? Aí você vê lá aquela promoção incrível do iPhone 15 com R$1.000. 50% de desconto, tipo isso. Cara, aí você vai clicar. Como que você se defende disso? É uma reflexão, né, que a gente tem que fazer. Porque a gente está falando de uma fraude, né? Quando a gente fala de uma ameaça cibernética de fato, um código malicioso, um ataque, uma exploração de uma vulnerabilidade, é uma coisa mais complexa, porém a gente tem tecnologias para proteger. Então a gente consegue identificar isso e prevenir, né, de alguma forma. Agora, quando a gente está falando de uma fraude, de uma engenharia social, é uma historinha que está sendo contada para você, que por causa disso, daquilo, o iPhone está custando R$1.000. Uhum. Aproveita, você é muito especial, Júlia. Você tem a chance de comprar esse iPhone barato. Se E você aí- perder, vai se arrepender. É isso. Os sites, a maioria dos sites hoje de compra, quando você entra nesses anúncios patrocinados do Instagram, alguma coisa, eles já aparecem com um contador lá, né? Tem Sim. um timer. Falando, essa promoção só dura mais... E nunca é um tempo assim, tipo... Não, 24 horas. tipo assim, Não. é um tempo curto ali, mas não é também tão curto, não é tipo, 10 minutos. Uhum. Geralmente eles dão assim, vale mais 2 horas. Que é o tempo de você falar, putz, eu tenho pouco tempo, mas eu consigo pensar um pouquinho. Aí você fala, cara, eu vou atrás. E aí você acaba comprando. Então, esses golpes, eles são muito bem arquitetados, né? Então, por isso que a gente fala da engenharia social. Uhum. Como que você se defende disso? Eles utilizam gatilhos mentais muito fortes, né? Tipo, o da urgência, Às vezes eles usam até, por exemplo, uma fila virtual. Falam, olha o tanto de gente que tá aqui nessa fila esperando para ter esse produto. Então, é limitado. E aí, nisso você vai, né? Criando aquela ansiedade de, nossa, eu tenho que garantir, eu tenho que comprar. Às vezes aparece, né? Uma pessoa acabou de comprar. 10 pessoas estão olhando esse mesmo produto. Sei lá se isso é verdade ou não. É até o estoque, né? De repente eu tô vendendo caneca, aí eu tenho 1000 canecas no meu estoque. Mas lá no site eu falo que só tem mais 5. Sempre que você entrar vai ter 5, né? Aí é mais difícil de fazer, porque o cara compra, não vê se bate, mas dá pra... Mas poucas pessoas vão conferir depois, né? Pois é. Então,
é tipo de coisa que tem coisa simples, tem coisa mais complexa, que dá pra fazer e que pode afetar muito. E o que a Júlia falou, né, que são gatilhos mentais, é isso, né? A engenharia social, a gente fala que ela hackeia a condição humana. Diferente de você hackear o celular, o computador, um dispositivo eletrônico, alguma coisa assim, você está hackeando a condição humana. Então, o que hackeia o Rômulo, né? O que faz o Rômulo, cara, se preocupar ou querer ter pressa? Vai ser diferente do que provavelmente hackeia a Júlia, mas não é tão diferente assim de outras pessoas, né? Afinal, somos Sim. todos humanos, a gente tem muita coisa em comum, tem muito estudo, né, de comportamento e tal. É isso, cara. Urgência é uma coisa que afeta praticamente todo mundo. Sim. Então, E uma coisa que o Rômulo falou também sobre com relação a essas trends, né, do Instagram. Hoje em dia, a gente quer compartilhar muitas coisas, né, na internet. Às vezes, você tem um parente que mora longe e ele acompanha a sua vida ali pelo que você posta. E a nossa tendência é cada vez mais fornecer dados. É mostrar, por exemplo, postar ali, tô num restaurante bacana. Pô, se eu não postar que eu tô ali comendo aquele prato, cara, o que vai adiantar? O prato nem vai ser tão gostoso assim. E aí a pessoa vai, tira uma foto, aí bota lá a localização. E isso é super perigoso, né? com certeza, com certeza. É aquela coisa assim, se não tá na rede social, não aconteceu. não A questão aconteceu, né? do Não é status, válido, né? né? A pessoa quer mostrar mais, às vezes, mais do que tem ali sei lá, pelo ego mesmo. Isso é Muitas muito ruim, né? vezes. Mas Então, acontece muito, né? E isso também tem a ver até com a questão... No Instagram, geralmente, nas redes sociais, tudo é muito feliz, é muito bonito, né? sim. Então você não vê muita dor, né? Você não vê muito problema. Assim, você não sabe se o Rômulo ou se a Júlia estão passando por algum problema pelo Instagram. Porque dificilmente você vai postar lá que, sei lá, que você se separou, que você tá na fossa, ou que você perdeu um emprego. Né? Você não vai fazer isso. Tipo, tô aqui na fila do seguro-desemprego. Tipo, cara. Mas a hora que você vai num restaurante bacana e tal, aí você vai postar, né? Então, a gente tem que usar essa... É importante a gente entender essas coisas, como as coisas funcionam, né? Você entende isso, é mais fácil de você se prevenir das ameaças, dos riscos, né? Dos problemas que tem naquele sistema que você está utilizando, né? Então, você entendendo que as coisas nas redes sociais, na internet, né? Nas mídias em geral, elas são mais maquiadas, elas são mais produzidas, mais plásticas, elas são mais felizes do que a realidade. Isso ajuda você a se defender. Sim. E eu tava vendo com relação a essas notícias, né, do jogo do Tigrinho, desses outros sites de aposta. Teve pouca notícia recente sobre isso, né? Isso. E aí, uma das chamadas que eu vi era assim, de motoboy a milionário. Veja como fulano conseguiu O gatilho mental aí, comprar... se você é um motoboy. Sim. E aí eram pessoas ali, influencers, né? Influenciadores, que tinham uma vida comum, não sei de fato se ele era realmente um motoboy, mas que... A história que eles vendem é essa, né? Isso. E aí a polícia começou a investigar justamente por isso, assim. Como é que uma pessoa que há 6 meses era motoboy e tá comprando Ferrari? E aí eles começaram a investigar com relação a esses influencers, e aí eles viram que eles estavam fazendo apologia a jogos de azar, né? Divulgando jogos de azar. Porque tem muita gente que fala assim, mas joga quem quer, eles não estão obrigando ninguém. Você fazer apologia a jogos de azar é um ato criminoso, né? Sim, Você pode responder por aquele ato na justiça. E, enfim, lavagem de dinheiro também que eles estavam cometendo, formação de quadrilha. E, assim, são pessoas que trabalham com influenciar outras pessoas. Sim. Porque às vezes você tá ali... Pessoas que têm a confiança dos outros, né? Você olha assim e fala... mas é um influenciador aqui da minha cidade. Se ele conseguir, eu também vou conseguir, né? Isso é muito doido, porque a gente tem um problema. Esse é um problema. Vamos segurar essa informação que a Júlia falou. A gente tem um outro problema que a gente já falou aqui. A gente até trouxe num outro episódio aqui.
que a Júlia tava também, né? Que foi com a Blanche. Eu tô sempre aqui. É, às vezes na frente das câmeras, às vezes atrás das câmeras. Mas a gente já falou sobre isso, né? Um problema que a gente vê nas redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, é justamente quando você perde a sua conta, né? Alguém hackeia a sua conta, invade a sua conta, sequestra a sua conta e usa a sua reputação, a sua referência, né? A sua influência para fazer algo com os outros. Então, eu sigo a Júlia no Instagram, daqui a pouco a Júlia postou lá no Instagram, falando que, ó, fiz um Pix de R$ 200 para essa conta e recebi, é um investimento e tal, e eu recebi 2.000 de volta. Aí eu falo, pô, a Júlia é ponta firme, eu conheço a Sim. Júlia, tal, não sei o quê, vou fazer também. E aí eu caio no golpe, né? E aí eu perco dinheiro. Então, voltando, né? Tem o problema que a Júlia falou, tem esse problema que eu acabei de falar. O problema que a Júlia falou é muito doido, porque esses influenciadores digitais, eles estão se comportando da mesma forma que uma conta invadida se comportaria. Só que eles estão fazendo isso de forma legítima. De fato, é um influenciador falando, cara, faz isso. Entra lá no jogo do Tigrinho que você vai ganhar uma grana. Eu tô vivendo uma vida de luxo aqui graças ao jogo do Tigrinho. Aí, pô, eu confio no cara, eu sou influenciado por ele, eu sigo ele. Velho, se ele E tá ficam fazendo, deu martelando certo. aquilo, né? E Toda fica hora martelando. lançando um story, um E eles negócio. dão evidência, né? Entre aspas, né? Isso. Mostra carro, casa, viagem. E aí você fala, cara, isso tem que ser criminoso. O bandido hackeou a minha conta e fez isso. Tá, isso é um crime. Eu fui lá na DRCC, da polícia, fiz um BO, tô correndo atrás disso. Aí o influenciador tá lá falando abertamente, façam isso e aquilo, é assim que joga, entra aqui, ó, se vocês entrarem com o meu código, vocês vão ganhar uma grana extra lá no começo, vão ter um desconto não sei aonde. Isso não é crime? Tem um projeto de lei para criminalizar os. Ele foi aprovado na Câmara, inclusive, É. agora. Eles vão criminalizar influenciadores que divulgarem sites de apostas, esses bets da Isso. vida, esses jogos de Azar. sorte. De azar, né? Não é de sorte. De sorte não tem nada. Não. Sorte Pode é ter. só o dono do jogo que tem sorte. Às vezes tem ali uma sorte no início, fala, opa, ó, funciona, caiu o dinheiro na minha conta. Aí você vai, pega seu salário todinho, aposta ali e perde. E acaba que vira um vício, né? Uma dependência mesmo. O jogo vicia tanto quanto, Sim. se não até mais, do que substâncias mesmo, né? Do que álcool, drogas em geral e tal. Então, isso é muito doido, porque quando você vê uma situação dessa de dependência, ela acaba sendo mais visível, ela acaba sendo mais contrastante no dia a dia, na sociedade. Essa dependência de jogos, cara, esse vício em jogos, ele é muito mais discreto. Sim. Uhum. Então, às vezes, você nem percebe, assim. Às vezes pode ser um colega de trabalho que é viciado e você não tem ideia, né? Teve uma matéria que a gente até compartilhou lá na empresa, de alguém que falou lá que perdeu o salário inteiro em 15 minutos. Sim. Nossa. E eu continuei vendo a matéria, ela perdeu no mês seguinte e no outro também. Olha aí. E aí agora o dinheiro dela fica com a mãe dela e com a irmã. Porque é um vício, né? Sim. Então, mesmo ela sabendo que aquilo é um golpe, ela fala, às vezes eu ainda sinto vontade de entrar lá e jogar. Se torna uma doença, né? É uma coisa que não é necessariamente consciente da pessoa, né? Então, isso é muito preocupante. Perigoso. E com essa movimentação de liberar esse tipo de atividade, eu gosto muito de esportes, né? Então, cara, toda publicação que eu vejo referente a esportes, nos comentários, o que mais tem é gente falando sobre, tal coisa ferrou com a minha aposta, ferrou com não sei o quê. Mais até do que pessoas comentando o fato que está sendo reportado ali naquela Sim. matéria ou naquela publicação. Então, você vê que a gente tá numa situação bem problemática, né? O esporte mesmo virou a aposta ali, né? O jogo em si é só um detalhe, né? Exatamente. Sim. E de novo, como é que você se defende com esse tipo de coisas, né? Então, a gente está falando de fraudes, a gente está falando de motores ali construídos para enganar, né? Para fraudar. E isso eu acho que leva também a questão da evidência que a gente falou, porque uma coisa que convence a gente é a evidência. Você tem lá Sim. uma prova de que
alguma coisa é aquela coisa que estão falando, beleza, você confia. E quem nunca ouviu a expressão, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uhum. Numa época onde a gente está com as IAs generativas bombando, começa a ficar difícil você falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Sim. Porque, cara, hoje em dia a imagem é qualquer coisa. Você faz a imagem que você quiser, Em segundos, né? em segundos. E por falar em imagem também, falando de imagem também dessa exposição de dados, né? Que a gente tem essa necessidade de postar. Essa semana agora, que teve o caso da Movida, que um funcionário postou na rede social dele, assim, a foto despretensiosa de um troféu que ele provavelmente ele recebeu. E no fundo da foto tinha uns dados financeiros, as metas para o próximo ano, né? E, enfim, ele postou Dados sigilosos. Né? ele postou na rede social dele ali, despretensiosamente, né? Provavelmente. E isso causou um burburinho gigantesco no mercado, fez a empresa ter prejuízos. As ações caíram, né? Isso, e assim, muito complicado, né? Muito. A pessoa, assim, ela deu um vacilo gigantesco, mas acredito eu que ela nem imaginava que isso poderia acontecer. Não, pois é, isso aí, de novo, a gente fala muito de conscientização, né? Então, cara, a conscientização ela é fundamental para isso. E a gente pode até falar um pouquinho do TLP, né? Que é. Depois a gente entra nesse assunto, né? Que TLP é um protocolo, né? Para você fazer classificação de informações. É para você falar se não o tipo da informação, mas informar que aquele documento ou aquela informação que está sendo transmitida, ela tem um nível de confidencialidade, né? A gente usa isso na área de segurança. Depois a gente explica isso com mais detalhes. Mas, basicamente, né, a questão da conscientização é porque a gente tem, geralmente, a imagem de que um incidente, um vazamento de dados, alguma coisa assim, vai ser causada por uma pessoa que está com intenções, de fato, de prejudicar a organização, a empresa, né? Mas nem sempre é assim. Esse caso, assim, tá bem recente, né? Tá a notícia bem fresquinha. A gente vai entender melhor depois, vão ter mais informações aí a respeito disso. Mas provavelmente estava só querendo compartilhar o troféu, né? A conquista que teve. E ao fundo da imagem tinham as informações que a Júlia comentou, né? Então, e essas informações acabaram sendo informações muito relevantes para que tão relevantes a ponto do mercado reagir e fazer as ações da empresa caírem, porque a informação que estava lá estava discrepante com a expectativa do mercado para aquela empresa, né? Aí você vê uma postagem de um colaborador que estava feliz, né, divulgando, cara, olha a minha conquista aqui, que legal, ganhei um prêmio, um troféu na empresa. Aí esse negócio, que era para ser um reconhecimento, uma parada bacana, gerou uma perda, cara, talvez, sei lá, de milhões de reais, talvez Nesse até caso, mais. a imagem, ela vale mais do que milhões de reais. Bem mais. Então, isso é muito complicado, porque quando a gente fala, de repente, né, na NGSX, que a gente não permite fotografias dentro do escritório, ou quando vai fazer um story, tipo, servindo um café à vista, a gente tem uma vista bonita do nosso escritório, pra gente ter esse cuidado, né, de, olha reflexo, vê o que está aparecendo. Se tiver aparecendo alguma tela de computador, vê se a tela está bloqueada. Não é o que eu mais vejo, mas eu vejo muito no Instagram, colegas de trabalho postam lá um stories, work, não sei o quê, tô trabalhando aqui, tô no avião, tô não sei aonde trabalhando, tô trabalhando até essa hora. Aí tira uma foto do meio da paisagem com o computador e vira e mexe, tem informação lá da empresa. A planilha financeira aberta, assim, ó. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é o nome de um cliente que você atende, que talvez nem tenha um impacto tão grande. Pode ter, a gente nunca sabe exatamente. Mas pode ser uma informação muito relevante, como esse caso da Movida, que, cara, tá dando o que tá dando, né? Então, assim... É que às vezes uma informação sozinha não é o suficiente, né? Mas se você for juntando várias pequenas coisas ali, você consegue montar algo bem relevante. Sim. E se torna algo perigoso. Né? Isso aí que você falou é interessante, né? Teve outro caso lá do Burger King, né? Que um colaborador quis fazer uma trollada na internet,
pegou lá aqueles potinhos que tem alface, não sei o que, botou no chão, subiu, pisou e tirou uma foto só das botas, né, das pernas ali, sei lá, do joelho para baixo. Ele pisando em cima da alface e falando. Postou lá, querendo trollar tanto o Burger King quanto os clientes do Burger King, né? Ó, essa é a alface, essa é a comida que você come no Burger King. Tipo assim, literalmente a gente pisa nela. E o cara achou que, pô, tá postando só o sapato dele ali. Sim. Não vai dar nada. Em menos de 24 horas o pessoal conseguiu. Lógico que isso gera uma revolta, né? A galera na internet conseguiu mapear pelos detalhes da imagem, né? Ó, ele tá em tal lugar, ele tá em tal região. E aí isso chegou na unidade da franquia. O gerente conseguiu identificar, porque sabia quem estava no turno naquele horário e tal. Às vezes veio a diferença de vestuário, alguma coisa assim. Identificou o cara perdeu o emprego. Em 24 horas, sei lá, 48 horas depois que ele fez uma trollada na internet, que ele achava que estava anônimo, ele foi mandado embora. Ele perdeu o emprego dele. Só olha o impacto que isso gerou na vida dele. E hoje em dia, esse negócio de ser anônimo já não existe mais, né? Porque até na rua, todo lugar tem uma câmera de segurança, alguma coisa, então você tá sendo gravado. Com certeza. Não tem como se esconder, mas... É bom, né? Fazer uma brincadeira, né, com o pessoal. Faz um exercício em casa aí, ou sei lá onde você tá ouvindo, mas começa a observar, olha o tanto de câmera que tem à sua volta. Talvez se você estiver em casa, você não tiver nenhuma câmera na sua casa agora, quando você estiver indo pro trabalho, quando você estiver no shopping, começa a dar uma olhadinha nos cantos, nas paredes, olha o tanto de câmera que tá te filmando o tempo todo. Então, assim, eu tô vendo também uma crescente enorme de câmeras nas ruas, de vídeo monitoramento da cidade mesmo, né? Então, vários lugares em Brasília eu tô vendo câmeras sendo instaladas. Mais câmeras, né, para monitorar. Então, um acidente de trânsito, uma coisa que você faz na rua, uma coisa que você faz no shopping, a gente acha que não tá sendo E essas monitorado, câmeras mas a gente podem estar expostas na internet, né? Ainda tem isso, Porque esses dispositivos da internet, né, eles têm muitas vulnerabilidades, então, realmente, às Isso vezes... quando não é o nosso próprio dispositivo que está infectado e a gente nem sabe, né? Tem ainda isso tem também. isso. Foi o que você comentou no último episódio, assim, de não levar nossos celulares para o banheiro, para lugares, Áreas muito íntimas. né? áreas muito íntimas, porque você não, assim, você não sabe se o seu dispositivo foi invadido e tem uma pessoa pegando as imagens, enfim, tem que ter um cuidado, porque segurança não é 100%, né? Nunca é. É isso. O fato de ter uma infecção, ter um comprometimento em um dispositivo, pode fazer com que aquele dispositivo vai fazer com que aquele dispositivo haja de outra forma, né, da esperada. Né? Assim, ele vai, de fato, se comportar da forma que o criminoso quer. E muitas vezes o criminoso ele pode querer que o seu dispositivo aparente uma normalidade. Então, você olha para ele, você não percebe que tem alguma coisa de errada, mas tem alguma coisa de errada. Então, aí fica aquela paranoia, né? Mas, indo nessa linha, né, a gente não tem a segurança 100%, a gente falou a questão do monitoramento, das imagens e tal. Um ponto que eu vejo que a gente está tendo, assim, muita coisa sendo dita é com relação às IAs, né? A gente até começou a falar um pouquinho disso. Cara, hoje em dia, a capacidade de geração de imagens é muito grande. E, de novo, como é que você se defende de uma fraude, né, de um deepfake, de um deep nude, de um deep qualquer coisa, onde você, de repente, recebe um vídeo ou uma imagem que você bate o olho ali e você claramente está vendo que é aquela pessoa fazendo alguma coisa. Sei lá, é aquela pessoa sem roupa, é aquela pessoa fazendo alguma coisa, ou aquela pessoa estando em um lugar que não era para estar. Olha o impacto que a gente já viu, né, de imagens que foram vazadas, seja nudes, por exemplo, de celebridades, ou vídeos íntimos que caíram na net, né, que a expressão que o pessoal utiliza, o impacto que isso gera na vida das pessoas e também na vida de celebridades e de políticos. Então, teve o caso do Dória, por exemplo, né, na época, na véspera da eleição, teve um vídeo lá dele que vazou e tal. Olha o impacto que tudo isso gera. Só que antes, o que precisava acontecer? Tinha que ter o fato, você tinha que fazer alguma coisa ali, você tinha que ser filmado, fotografado, alguma coisa assim,
E isso tinha que ser vazado de alguma forma. Era um pouco mais difícil de acontecer. Podia acontecer, podia, tanto é que aconteceram várias vezes. Sim, tem até a lei Carolina Dickmann, que é justamente por conta disso, né? A Lei Carolina Dickmann, se eu não me engano, ela é, sei lá, de 2012, 13, alguma coisa assim. O pessoal aí pode pesquisar e ver direitinho, mas é super antiga já. Sim. Ou seja, isso não é novidade, né? Uhum. Isso mudou Isso foi um marco, assim, nessa questão dos vazamentos de imagens íntimas e tal, e compartilhamentos. Então, assim, o que cada um faz dentro de casa, né, na sua vida pessoal, é problema de cada um. Agora, uma vez que a gente registra essas coisas, a gente corre o risco delas serem expostas de alguma forma. Aí, como é que você se defende disso? Talvez não registre essas coisas, né? Vai fazer tuas coisas lá, não filma, não tira foto, Uhum. sei. Hoje em dia isso já não é mais suficiente, né? Não basta você não fazer ou não filmar ou não. Você pode nunca ter feito nada e de repente aparecer uma imagem dessas. A gente está vendo muita notícia sobre isso, inclusive com adolescentes, pré-adolescentes, crianças, né, na escola, pessoal fazendo piada, brincando. Cara, isso é muito problemático, né? E não é difícil, né, de Ficou fazer. muito acessível nessa tecnologia. Ficou muito então, acessível. Qualquer um pode usar pro Exato. mal. Você acha de forma fácil, né, as ferramentas que fazem isso, e elas não são caras. Uhum. Tem algumas gratuitas e tem outras que, sei lá, pagando alguns dólares aí, você vai conseguir fazer esse tipo de coisa. E às vezes a criança ou adolescente que está por trás disso, ela tá ali fazendo isso sem os pais terem ciência alguma, assim. Às vezes tem um cartão do pai cadastrado ali no celular e ele consegue baixar o aplicativo, comprar, e aí tem aquele coleguinha, aquela coleguinha na sala de aula que ele quer sacanear, ele vai e faz o famoso cyberbullying, né? Tem gente que é rancoroso, né? Tem gente realmente que é rancorosa. Então, eu tava lendo também sobre esse abandono digital, né, dos pais, assim, que eles podem eles podem não, eles são responsabilizados. Com certeza. São crianças, né? Quando um filho comete esse tipo de ato, porque você não tá ali sabendo o que seu filho tá fazendo. Ele tá dentro da sua casa, ele tá acessando a internet. Se você não tiver ali monitorando para saber o que ele está acessando, ele pode cometer esse tipo de coisa, né? E às vezes, por ser uma criança, por ser um adolescente, ele não tem a dimensão do estrago que ele pode fazer. Mas é um estrago muito grande. Isso é interessante isso que você colocou, Júlia, porque na vida fora do mundo digital, a gente tem aquela noção dos 18 anos, né, da maioridade. E aí, assim, inclusive maioridade penal, essas coisas. Por que tem isso, né? É porque, teoricamente, você está falando que pessoas que não atingiram a maioridade, elas têm um discernimento diferenciado, né? Ou às vezes não têm um discernimento que é esperado de uma pessoa adulta. Ela não tem condição de ser responsabilizada pelos próprios atos, né? Então, tem uma série de preocupações com isso. E por isso que você tem várias travas na sociedade para que pessoas que não atingiram a maioridade não possam fazer algumas coisas, por exemplo, dirigir, né? Agora, no mundo digital, você até tem algumas travas do tipo, sei lá, crianças menores de 13 anos não podem ter uma conta no Instagram. Mas aonde que você tem algum tipo de cuidado para saber o que as pessoas, ou as crianças, né, de diferentes idades, estão acessando na internet? Como é que a gente impede que uma criança dessa, que não tem um discernimento, que a gente já sabe disso, né, que não tem o discernimento, não tem a condição de fazer esse tipo de julgamento, como é que você impede ela de acessar um site gratuito de deepfake, deep nude? Vai pegar a foto de uma coleguinha na escola e fazer isso achando que é uma brincadeira e que vai ser super divertido, vai fazer sucesso com os amigos. Para isso o pai teria que ter muito conhecimento ali, né, para bloquear ou ter um equipamento, tipo um firewall em casa, para conseguir fazer um bloqueio ali. Mas é complicado. É difícil. Por isso que a questão do abandono, você combater o abandono é muito interessante, né? Os pais têm que estar próximos, né? Porque numa dessa, de repente você percebe, você vê que o seu filho está fazendo, até porque muitas vezes seu filho não vai achar que está fazendo uma coisa errada. Não está fazendo aquilo por mal. Às vezes ele está realmente achando que é uma brincadeira. Ele não sabe que aquela brincadeira não é uma brincadeira, é algo sério
que gera um impacto, né? Então você estando perto, como ele não está escondendo, ele não acha que isso é errado, de repente você vai ver isso. Às vezes, até sem ter um equipamento, você ter um conhecimento, você fala, cara, isso aí que você tá fazendo não pode. É a Como assim, tá fazendo conscientização, né? uma coleguinha sua, tipo, tá manipulando uma imagem, você tá fazendo alguma coisa, tipo, tá errado, filho, né? É igual os nossos pais ensinaram, assim, que roubar é errado, que matar alguém é errado. Tem que ter essa conscientização também para o uso das ferramentas digitais, né? Porque senão a pessoa, a criança, o adolescente vai crescer achando que aquilo ali nunca vai dar em nada, ou que realmente não é errado. E assim, não vai partir dela, né? Ela não Sim. tem essa consciência. Ainda tem muito essa questão de que a internet é uma terra sem lei, né? Então, às vezes o adolescente acha, eu tô aqui atrás da tela, ninguém tá me vendo, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai ter nenhuma consequência. De novo, também tem a sensação, a impressão de um anonimato, né? Porque você Sim. tá no seu quarto, de porta fechada, no escuro, só você e seu computador, só você e seu celular, você acha que não tem mais ninguém vendo, que nada do que você fizer ali vai gerar algum tipo de repercussão pra você, né? Não, e hoje, a gente teve hoje, né, a notícia de que localizaram a pessoa que hackeou o Twitter da primeira-dama. Sim. E era um adolescente, daqui de Brasília, inclusive. Até pelo comportamento, né, depois que invadiu a conta, dava pra ver que era alguém, provavelmente adolescente mesmo, né? Porque um criminoso com um plano, né, com um projeto de fato, tentando alcançar algo, ia tentar fazer um comportamento mais discreto, né? Basicamente o cara entrou lá e começou a falar um monte de abobrinha, né? Fazer um monte de piada sem graça e tal, e beleza, algumas pessoas vão olhar e falar, olha lá, ela foi hackeada, hahaha, e acabou. Na hora você bate o olho e você percebe que a conta foi hackeada. Não tentou fazer nada, como em outros casos a gente viu de celebridades que foram hackeadas no Twitter ou em outras redes sociais, que o pessoal tenta fazer algo um pouco mais legítimo para conseguir alcançar algo, né? Por exemplo, continuar a engenharia social ali para conseguir influenciar alguém. Então, mas é isso, é uma criança que, sei lá, às vezes tem um conhecimento, às vezes não tem, teve uma oportunidade ali, uma ocasião que conseguiu acessou a credencial, teve acesso à credencial, não sei, né? Mas é muito doido, né? Pensar que, de novo, a gente tá tendo uma situação de um impacto grande, que a gente tá falando da primeira-dama, né? Então, é uma figura bastante relevante que foi hackeada por um adolescente, velho. É muito doido pensar isso, Será né? que tinha segundo fator de autenticação na Isso que eu conta? pensei agora. Fica Será aí que a o senha questionamento. da Janja era forte? Então, assim, Janja, se estiver assistindo a gente aí, pode ser, né? Cara, capricha na sua senha, ativa seu segundo fator de autenticação e qualquer coisa, liga pra gente. Porque... Cara, não dá. Eu realmente fico bolado com esse tipo de coisa. A gente tem que ter uma segurança um pouquinho melhor, né? Sim. E assim, tem muita gente que trabalha com isso e não toma essas iniciativas, assim, de ter um segundo fator, de ter uma senha forte. Tem vários casos de influencers, tem até um que eu sigo, ele é dançarino, influencer, enfim. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores e aí ele apareceu lá gravando um vídeo pedindo desculpa para todas as pessoas porque tinham invadido a conta dele e postado o tal do Pix, né? Ai, pessoal, fiz esse Pix aqui e ganhei muito dinheiro. E, né, como ele é um influenciador, uma pessoa relevante, as pessoas acabaram acreditando. Então, talvez ele tenha vacilado ali, né? Talvez não. Provavelmente Sim, ele com vacilou certeza. na segurança da conta dele, que é o instrumento de trabalho dele. E assim, a gente fala que é um vacilo, né? Você poderia ter se protegido, se cuidado melhor. Mas falta conscientização, falta falar sobre esse tipo de coisa. Então, muita gente não sabe desses riscos, não entende. É por isso que esse trabalho que a gente faz aqui é tão importante. É para a gente mostrar para as pessoas que tem esse risco, que tem essa possibilidade de você, de fato, ter um prejuízo grande, de você causar um prejuízo grande para os outros, né? Porque muitas vezes essa questão também, hackeia a minha conta, quem vai se lascar mesmo são os meus seguidores,
que vão acreditar no que supostamente eu estou falando para elas. Então, para eles, né? Então, é um problemão. E aí, a gente chega num ponto parecido com a questão dos deepfakes, né? Dos deep nudes. Como é que você se defende, né? Você confia nesse influenciador, você segue ele, você presta atenção no que ele está falando. Ele vira para você e fala: vai lá, faz um Pix, que você vai ganhar um dinheiro de volta. Como é que você se defende disso? É uma informação que está vindo de uma pessoa que você confia. Mesma coisa, o deepfake. Eu tô vendo uma imagem convincente, né? O pessoal até falava, observa se o vídeo tem algum tipo De falha. de falha, mudança brusca, coisa de iluminação. Hoje em dia as coisas estão com muita qualidade, né? Então você vê aquilo lá, é muito convincente. Aliás, esse é o papel da IA generativa, é convencer mesmo. Como é que você se defende desse tipo de coisa? São coisas completamente diferentes que a gente está falando, mas um é uma pessoa que você confia, te passando uma mensagem que você não deveria confiar. O outro é uma imagem que é muito convincente, que você não pode se deixar convencer por aquela imagem. A questão é desconfiar sempre. É a paranoia, gente, é a verificar paranoia. sempre também. Assim, Não. porque as pessoas têm muita sensação de que, não vai acontecer comigo. E tudo que é muito fácil, você já... Desconfio. Mais ainda, né? Pessoal, se é bom demais para ser verdade, é porque não é verdade, gente. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Por um lado, é muito difícil isso, porque você não tem como ter, sei lá, um programa, um software, um antivírus que vá detectar esse tipo de coisa e falar para você, não entra não, que é cilada. Mas, por outro lado, é mais fácil porque não custa nada, né? É só a gente ficar atento com esse tipo de situação. Então, se é bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Será que tem uma oportunidade fácil aqui de eu ganhar alguma coisa? Será que seria assim mesmo? É realmente tão fácil ganhar dinheiro assim? Pô, eu tô passando perrengue aqui no meu trabalho e tal, pra quê? Eu poderia estar só, tipo, jogando um jogo na internet e vivendo uma vida de milionário? O mundo inteiro é trouxa, só essa pessoa é esperta e agora eu tenho a oportunidade de ser também? Sim. E Tem que instalar essa essa pulguinha, né? pulguinha aí na orelha, gente. Não é um plugin, é uma pulguinha. É uma pluguinha. Mas com relação a essas IA generativas também, acho que é aquela coisa, né? Não, porque não vai acontecer comigo, né? Assim, mas o que a gente vê, o que está acontecendo bastante também, por exemplo, eu trabalho numa grande organização ali, um super banco, e aí eu recebo um áudio do CEO lá falando, faz uma transferência para minha conta pessoal aí agora, porque eu tô precisando e tal. É a voz dele, você já conhece a voz dele, é do contato dele, enfim. Você vai questionar o CEO? Você vai questionar. O seu chefe, né? Sim, porque... Por favor, questione, né? Se for, né, um golpe, se for uma IA imitando a voz dele, vai lascar pra você, não é? E é importante checar por outro meio, né? Não adianta perfeito. você estar na mesma Oi, conversa chefe, ali. é você mesmo? Não adianta perguntar, que aí... É sempre importante essa validação, que você falou, por outro meio, né? É um outro caminho. Você recebeu um e-mail do seu chefe pedindo pra você fazer uma coisa estranha, você não responde o e-mail, chefe, tem certeza que você quer que eu faça isso? Ele vai falar que sim. Mas aí você manda um WhatsApp pra ele, você liga pra ele, você vai na sala dele, conversa com ele. Tem que ter uma outra forma de validação, né? E se o seu chefe achar isso ruim, né, que você tá validando, e de fato era ele que tava pedindo, cara, paciência, mas é isso, a gente tem que trabalhar nessa conscientização. A gente tá fazendo isso para proteger não só a nós mesmos, né? A gente tá protegendo a empresa e as outras pessoas. Sim. O caso da Movida, o prejuízo que foi gerado ali, vamos ver como é que isso vai ser contornado, mas, cara, você gera um prejuízo daquele tamanho para sua empresa, isso não vai só ficar ruim para você. Isso pode ficar ruim para todo mundo que tá ali. E, cara, a Movida é uma empresa enorme, né? Gigante, tem resiliência e tal. Uma situação semelhante, assim, de um golpe, de uma fraude, de um problema numa empresa menor, cara, pode fechar as portas, entendeu? Então, uma empresa que tem 20, 30 funcionários, imagina, pelo descuido de uma ou duas pessoas, vai ter 30 pessoas na rua. Sim. Isso acontece 30 famílias, muito. né?
Isso acontece muito nos casos de ransomware também, né? Uhum. Às vezes a pessoa recebeu um e-mail lá, tá aqui o seu boleto, aí não confere, né? Não faz Sai clicando. sai clicando, baixa o arquivo, enfim, clica no link e aí criptografa ali a máquina dela. Às vezes não tem uma barreira ali de segurança, sai espalhando para tudo quanto é lado. Depois não tem backup. Aí... Não tem backup e aí a empresa pode fechar por conta disso, né? Já aconteceram alguns casos de Sim. empresas que faliram por conta disso. Então, pois é, inclusive teve a universidade lá nos Estados Unidos, né? Não lembro agora o nome da universidade, que fechou, entre outras coisas, por conta de um ataque de ransomware. Foi no período de matrículas. Acho até que a gente falou isso aqui no podcast já. Falou. E, cara, eles não conseguiram fazer as matrículas, né? Porque no período das matrículas, os sistemas estavam todos fora do ar e tal. Depois eles tiveram baixa adesão, né? Poucas pessoas se matriculando. Tiveram um prejuízo enorme por conta da restauração. E aí, uma universidade que funcionava há mais de 100 anos, 100 anos. fechou as portas. Né? Então, juntou que estava vindo de uma pandemia, com um ataque cibernético casca grossa. Cara, lascou, entendeu? E cada vez mais os ataques são tão sofisticados, né? Então, Muito, muito. isso é bem preocupante. O cybercrime, ele é bem atualizado, né? Assim como tem os especialistas em segurança, os criminosos também se especializam bastante. Eles se né? especializam muito. E o problema é que a gente, quando está fazendo o trabalho de defesa, geralmente a gente precisa se especializar de uma forma bem ampla, né? O que é até um pouco contraditório, né? Você vai se especializar, mas de uma forma ampla. Você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter uma base. E aí, claro, uma base boa para você crescer. A gente falou isso também no... A gente está fazendo quase uma retrospectiva, né? Fim de ano. Fim de ano a gente tinha combina. pensado, né, de fazer uma retrospectiva, tá aí, estamos fazendo. A gente falou isso também nos episódios que a gente falou alguma coisa sobre carreira. A gente falou, né, cara, tem que construir uma base ampla, sólida, para você ir construindo a sua carreira, a sua especialização em cima dessa base. Agora, para você ter uma vivência ampla e conseguir navegar em várias coisas e ser resiliente no mercado e tudo mais. O criminoso, ele não precisa ser amplo, ele precisa ser profundo. Ele tem que chegar o mais profundo que ele puder ali naquela especialização, porque ele vai usar aquele caminho para conseguir a grana dele, para conseguir os resultados dele. E se ele não conseguir na sua empresa, com aquela técnica que ele sabe, ele vai virar para a empresa do lado e vai tentar naquela empresa. Não conseguiu, ele vai tentar, Sim. até a hora que ele vai achar um lugar que vai rolar. E aí, você comentou que as ameaças estão sofisticadas, estão frequentes. Eu falo isso muito para os clientes, principalmente nas reuniões que a gente está, quando a gente está tendo um primeiro contato com uma empresa e tal. A gente tem 2 pontos principais que fazem esse risco tá aumentando constantemente para as empresas. O primeiro ponto é que o cybercrime está evoluindo constantemente. Da mesma forma que o Rômulo, a Júlia, o Fábio e todo mundo aqui está querendo crescer na sua carreira, melhorar, os criminosos eles estão querendo melhorar também. Eles estão buscando novas formas, encontrando novas vulnerabilidades, novos caminhos para alcançar os resultados deles, né? Que é hackear a gente, né? Comprometer, conseguir dinheiro e tal. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que as empresas, todas, sem exceção, elas estão mudando. A transformação digital, ela não acabou, ela continua acontecendo numa velocidade absurda e as empresas estão evoluindo a todo momento. Antes, você tinha uma plataforma, agora você tem outra. Antes, você não utilizava a internet para fazer vendas, agora você só vende pela internet. Então, as empresas, elas se atualizam, elas evoluem. Tem novas formas de fazer negócio. Quando você muda isso, você muda os riscos, você muda as vulnerabilidades. Então, se você se protege hoje da mesma forma que você se protegia 3, 4 anos atrás, você provavelmente não está mais tão protegido. E aí é um problemão, porque você tem os 2 pontos que eu falei. O mercado do cybercrime, né, a galera lá por trás dos crimes, evoluindo constantemente. Você tem o teu negócio evoluindo, transformando, mudando, abrindo novas brechas, novas vulnerabilidades. Como é que essa equação ela finaliza? Cara, é tragédia. Se você não se proteger, não acompanhar essa evolução, tanto do cybercrime quanto do seu negócio, é tragédia. É uma questão de quando. Quando você vai ser atacado, quando você vai sofrer um incidente. Atacado, você já está sendo atacado, né? Tá todo mundo sendo atacado. Agora, quando que um ataque desse vai dar certo e vai, de fato, vai consolidar como um incidente de segurança na sua empresa? Segurança não é algo opcional, né?
Não, há um bom tempo já que não é. Perfeito. É essencial. Qualquer empresa hoje, qualquer pessoa precisa ter segurança. Não tem pra onde correr. Tudo isso que a gente está falando aqui é prova constante disso. Então, toda hora a gente está vendo uma forma nova. Agora a gente está falando de deepfake e tal. É uma forma de atacar a gente, né? De criar uma fraude contra a gente. A engenharia social, aí é o phishing, é o malware, é o ransomware, não sei o quê. Faz a retrospectiva toda aí dos nossos episódios. Aliás, esse é o episódio número 6. Então já tivemos 5 episódios esse ano. Cara, tem material pra caramba pra trás. E tudo isso tem a ver com isso que a gente tá falando agora, né? Então, bem bacana. Júlia, vê o que mais que a gente tem aí. Fala qual que é. A gente falou do jogo do Tigrinho. A gente falou da tendência do Instagram. Essa do Instagram, ela me faz mal, gente. É sério. Ela bate fundo, assim, lá ela dá vontade de... Cara, não façam isso, por favor. Eu sei que parece legal e talvez... Gera um engajamento. Gera um engajamento. Talvez vocês me achem chato por estar falando isso, mas é pro bem de vocês. Não entreguem isso na mão dos criminosos. E o que a gente coloca na internet, mesmo o story que some em 24 horas, ele é eterno. Se você entrar lá no seu perfil do Instagram, você consegue ver todos os stories que você já postou, desde que você abriu sua conta. Se você consegue ver, eu também consigo ver, brincadeira. Alguém também consegue ver, né? Então, nunca se sabe quem está com acesso à sua conta, né? O Instagram, o que tá... Se tem alguém... Imagina se alguém hackeia o Instagram. Vai ter acesso a todas essas bases. Inclusive, a gente fica postando as coisas, né? A Meta tá lançando agora uma IA deles também, né? E esse IA é treinado com as imagens que a gente coloca onde? No Instagram, no Facebook, sei lá, talvez até no WhatsApp. Então a gente tá dando material, pano pra manga aí, pra treinar a IA dos outros. Sim, nós somos as ferramentas deles, né? A gente é o recurso dele, nós o somos insumo. a gasolina. O esquema das IAs também, que a gente tava falando, das generativas. Para uma IA, um algoritmo desse, um motor desse ser bom, ele tem que ter claro, tem que ter um bom desenvolvimento, tem que ser bom, né? Mas o que vai de fato fazer o resultado é o treino que esse algoritmo vai ter. Você vai treinar aquele algoritmo para que ele seja muito bom. E aí você pega esses de deep nude, deep fake, de imitar voz e tudo. Cara, a gente tem muito material para treinar as IAs. Deep nude, o tanto de vídeo adulto, né, de conteúdo de pornografia que tem na internet. É absurdo. Então você consegue treinar com o que você quiser. De voz, a gente mandando áudio o tempo todo, né, gravando stories, falando. Gravando podcast. Gravando podcast, a minha voz aí, tô lascado. Então, assim, o nosso mundo digital hoje, ele é, de fato, um prato cheio para esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ficar muito atento. Um campo minado, né? Tem que ter muito cuidado. Qualquer lugarzinho que você estiver pisando ali, bum. É um vacilo e já era. Mas falei, Júlia, qual outro aí que você puxou na tua colinha? Acho que a gente já falou, assim, do geral, né? Do que a gente já tinha separado para falar antes. Mas acho que vale a pena fazer essa retrospectiva mesmo, assim, falar sobre o que é mais importante, né? A primeira dica, assim, acho que a principal, né? Na dúvida, não clique. Vezes 3 aqui, né? Sim, de várias formas diferentes, mas é uma dica, assim, fundamental pra gente pra gente avaliar, assim, né, pro próximo ano. E muita gente faz promessa de ano novo, né? Essa é boa, hein? Essa é uma dica excelente. Assim, não só na vida digital, né? Mas na vida... Que ajudem a gente a ajudar vocês, né? Porque, assim, na dúvida não clique, mas, assim, na dúvida, também não vai confiar ali naquele videozinho que pode ter sido gerado por IA ou naquele áudio. Sempre confira, né? Sempre cheque, sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha pra... O na dúvida não clique, ele vai além do clique, né? Do clique. Até porque a gente for parar para pensar, assim, a ideia do na dúvida não clique é, na dúvida, tem uma vírgula ali, né? Para, respira. Tenha uma dúvida. Avalie. Antes de tudo, tenha uma dúvida, né? Por favor. Então, assim, de fato esse momento. A gente agir com muita pressa nunca é bom, né? Então, você vai fazer as coisas com pressa, você acaba, né,
esbarrando em alguma coisa, vacilando ali. Então, é isso, assim, essa dúvida, ela tem que ser instalada, a gente tem que estar questionando, porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, ainda mais em tempos como esses que a gente vive, né? Então, não tem pra onde correr. E aí, na dúvida, você não vai clicar, na dúvida, você não vai acreditar naquele material, na dúvida, você não vai compartilhar, porque você não tem certeza que aquele material é verdadeiro, você não vai compartilhar. Então, assim, isso vai te ajudar a se defender de fake news, vai ajudar a se defender de fraudes, vai te ajudar a se defender de ataques mesmo, né? De malwares, vírus e o caramba. Então, assim, cara, é bacana esse negócio de na dúvida não clique, hein? Na dúvida também tem Modéstia uma à boa parte, né? senha. Eu acho que a gente estava até conversando aqui antes de iniciar a gravação, que dá para fazer uma boa analogia de segurança com a árvore de Natal, né? Com a decoração da árvore de Natal, né? Que não vai ser só uma ferramenta ou um comportamento que vai garantir a sua segurança. Vão ser uma série de fatores ali que você vai aumentando a sua segurança. Segundo fator de autenticação, senhas fortes. Não compartilhar demais. Exatamente. Tudo isso vai fortalecendo ali a sua segurança digital, né? A analogia, né? Tipo assim, na árvore, beleza, você botou a árvore ali, tá bom. Aí você botou o pisca-pisca, já ficou mais bonita. Sim. Mas ainda não tá daquele jeito, né? Aí você bota umas bolinhas de Natal, aí melhorou. Aí você bota umas bengalinhas, uns negocinhos, uma plaquinha, um anjinho. Vai deixando sua árvore de Natal cada vez mais bonita. É isso, a segurança, né? Se tiver uma senha forte, isso já vai te trazer mais segurança. Não vai resolver. Até porque a gente sempre fala, não existe 100% de segurança. Mas assim, vai melhorar. Então, começa a utilizar um cofre de senhas, vai melhorar um pouquinho mais. Botou o segundo fator de autenticação, vai melhorar pra caramba, né? Vai ficar bonitona. Mas assim, passinhos, né? Sim. E a maioria desses passos não custa nada, né? Então, o gerenciador de senhas, beleza, custa alguma coisa, tem algumas opções gratuitas e tal, mas uma senha forte, evitar de clicar em qualquer coisa, segundo fator de autenticação, não custa nada. E eu diria que a estrela ali da árvore é a conscientização, né? Assim, Com certeza. É ter paranoia. a pulguinha. A pluguinha. Isso com certeza faz toda a diferença. Eu achei que ela ia falar que a estrela da árvore é a NGSX. Pode ser também. Aquele, né? Se vocês estiverem com algum tipo de problema de segurança aí, falem com a gente. A gente está aqui fazendo esse trabalho de divulgação, de conscientização, mas lembrando, a gente está aqui também para ajudar vocês, né? A empresa de vocês, uma situação que vocês estejam. A gente faz investigação também cibernética. Muitas vezes o pessoal entra em contato com a gente porque está com alguma situação estranha acontecendo. A gente está aqui disponível para ajudar vocês, beleza? Então é isso. Acho que nosso tempo também já está encaminhando para o final. Júlia, quer fazer os avisos aí do final? Vai lá, pede o like. Pessoal. Bota a Júlia aí na câmera. Pede o like. Podia estar matando, podia estar roubando. Não podia. Não podia. Se inscrevam lá no nosso canal do YouTube. Se inscrevam também no do Spotify. Sigam a gente nas redes sociais, né? ngsx.oficial. Se vocês quiserem nossas camisetas, que são, muito boas, de qualidade mesmo. 100% algodão. Entrem em contato, que a gente pode fazer o envio aí, combinar tudo certinho. Um presentão, hein? De final de ano, a camiseta. Aliás, é isso, né? A gente nem... No episódio anterior, a gente falou das camisetas. Então, o pessoal que recebeu as camisetas aí já foram todas? Não, ainda não. Ainda tem algumas, né? Uhum. Que foram bastante, né? Várias camisetas. Então, o pessoal que recebeu, fala pra gente aí se vocês gostaram. Então, posta foto aí com a camiseta, sei lá, ajuda a gente também. E acho que nos avisos finais também tá faltando um ponto importante. Você tem alguma ideia do que tá faltando? Como? Na dúvida, não clica. Não, esse eu acho que a gente já falou algumas vezes hoje aqui, fora as camisetas, mas não tá faltando nada? Feliz Natal! O episódio é o especial de Natal. Não vai terminar, falou tchau, gente, até a próxima. Não dá, Pessoal, Feliz Natal. Não briguem por causa das passas no arroz. Natal é tempo de paz, de união. E é isso. Obrigada aí, Fábio, mais uma vez. Tamo junto.
Cuidado com as fotos que forem postar nas redes sociais. Exatamente. Não compartilhem demais. Então, eu acho que é isso, né? Esse é o último episódio do que a gente está gravando esse ano. O próximo já estaremos em 2024. Então, cara, começou o podcast esse ano. Muito legal, tá tendo um retorno muito bacana. Então, assim, tô bastante feliz com esse projeto. Acho que tá dando um retorno até mais superior ao que a gente esperava, né? No primeiro momento. Então, obrigado, o pessoal que escuta a gente. A gente teve a retrospectiva do Spotify também. A gente já tem vários ouvintes assíduos ali. Então, é muito legal ver esse tipo de coisa. Então, obrigado, né? Continuem com a gente aí. A gente tá fazendo isso com muito amor e muito carinho. E a gente faz para vocês, para ajudar. Então, ajudem a gente também a ajudar vocês. Compartilhem esse material. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, mandem as perguntas, mandem sugestões, críticas. Fiquem à vontade aí para contribuir e colaborar com a gente. Beleza? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês. A gente vê vocês em 2024. E acho que é isso, né? É isso. Fechamos o ano. Aê! Ho, ho, ho.